acessando o servidor através do Visual Studio Code. Então, nesse ponto, o servidor está bem organizado, né, com as ferramentas que a gente precisa para desenvolvimento. E o que falta é uma ferramenta para desenvolvimento. Nesse caso, eu sugiro a utilização do Visual Studio Code. Né? Para a gente conseguir fazer acesso ao servidor, a gente vai precisar de uma extensão aqui do Visual Studio Code, que é a extensão Remote SSH. Para instalar essa extensão, basta vir aqui na guia de extensões do Visual Studio Code, digitar SSH, vai ser essa primeira extensão que aparecer aqui, tá? Remote SSH. No meu caso, já está instalado, né? Não vou remover para instalar de novo, mas basta clicar em instalar que ela instala rapidinho, tá? Para a gente fazer a nossa configuração, você pode vir aqui em View e Command Palette ou F1, né? E basta digitar Remote SSH, tá? E aí ela vai mostrar essas opções aqui que eu tenho da extensão. Eu vou acessar essa primeira opção aqui, ó, Connect to Host. Okay? Aqui ele está falando o seguinte, ó, deseja adicionar um novo host? Então é o que eu vou fazer aqui. Tá? Então clicando em adicionar um novo host, esse processo a gente precisa fazer apenas uma vez, tá? Eu preciso fazer o quê? Colocar aí o comando SSH, o nome do usuário, @ o servidor, né, o domínio do servidor que eu quero fazer o acesso. Então, SSH, meu usuário é o Akira, @ o endereço IP do meu servidor, né, 92.168.0.53, ok? Aí tá falando aqui, né, pressione Enter para confirmar. Então, teclei Enter. Aí ele está te perguntando, né, selecione qual que é o arquivo de configuração para ser atualizado. Pode ser esse primeiro aqui mesmo, tá? Então, vou clicar aqui. Ele já está falando aqui, ó, host adicionado. Eu já posso clicar aqui mesmo, sabe, no cantinho inferior direito. Então, vou clicar em conectar. Ele vai abrir uma nova janela aqui para mim, né, do Visual Studio Code. Aqui ele está pedindo a senha do usuário Akira. Então, eu vou digitar a senha do usuário. Vou dar Enter. Ele vai conectar. Beleza, ó, tá vendo aqui, ó, esse símbolozinho aqui de conexão, SSH, o endereço IP do meu servidor. Eu vou fechar essa guia aqui de trás, tá? Vou ficar só com essa aqui aberta, vou até aumentar aqui um pouquinho. E aí o que que acontece? Se eu vir nesse ícone aqui, ó, de Remote Explorer, né, o gerenciador de arquivos remotos, ele vai mostrar isso aqui, ó, o meu endereço IP, né, o 92.168.0.53, então posso clicar nele aqui. E aqui para mim ele já está me mostrando, né, o diretório do /var/www. Né? Eu posso clicar aqui em Open Folder, né, em abrir diretório, e aí ele vai me mostrar aqui a árvore de diretórios lá do meu servidor. Tá vendo que ele já mostra aqui, ó, /home /akira. Akira é meu usuário. Eu posso vir aqui, ó, e colocar /var /www olha só, InfraWeb. Então, posso clicar aqui em InfraWeb e dar um OK, por exemplo. Ele vai atualizar aqui o Visual Studio Code. Vai pedir aqui a senha para o Akira, né? O meu usuário. E olha só, aquele arquivo lá que eu criei, né, lá no meu servidor, né, o meu arquivo readme, olha só, o readme, ele já foi exibido aqui no Visual Studio Code. Eu posso clicar nele e está aqui, né, o meu arquivo. Uma outra coisa interessante, eu posso clicar aqui no terminal, ó, e clicar em New Terminal. E aí o meu Visual Studio Code ele me dá um terminal que eu posso visualizar e navegar entre os arquivos do meu servidor. Então eu posso ficar só com o Visual Studio Code aberto e trabalhar no meu projeto aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou com o arquivo que eu criei, né, no terminal, e imagina que eu tenha adicionado novas informações. Então, novas informações são adicionadas. Vou dar um Ctrl S para salvar, né? E eu posso vir tanto nesse terminal quanto nesse terminal, que é o que eu já estava usando, e executar o comando, ó, git status. E olha só o que ele está falando para mim. Alterações ainda não foram comitadas. Por quê? Porque eu acabei de inserir uma nova informação no arquivo readme, mas não fiz o commit ainda. Então, eu posso fazer o commit aqui pelo próprio terminal do Visual Studio Code, se eu quiser. Então, vou dar um clear aqui. Então, por exemplo, git add ponto, git commit -m.
integração entre o VS Code e o servidor. Então, adicionei o commit. Né? Vou dar um git status, pronto. Né? Acabei de efetuar o commit aí. Tá? Se eu der um git log, ele vai mostrar aí, ó, integração entre o VS Code e o servidor. Então, a partir desse momento, eu posso, inclusive, criar arquivos. Eu vou criar o meu projeto web. Beleza, vou clicar aqui, index.html. E aí eu posso criar aqui, ó. Então, por exemplo, HTML, olha só. Vou colocar aqui, opa, acho que eu fiz uma bobagem aqui. Vou colocar um H1, né? Meu projeto para infraestrutura. Vou salvar. Tá? Então, acabei de criar um arquivo. Ele até me mostra que está em verde aqui, né? Justamente porque, não sei se vocês conseguem ler aí nesse balãozinho pop-up que apareceu, porque ele não está rastreado, ele não está sendo rastreado esse arquivo index.html. Ou seja, as alterações que ele sofrer, o Git não vai ser capaz de verificar, porque eu ainda não adicionei. Tá? Eu vou fechar esse terminal aqui. Eu vou continuar usando o meu terminal que eu já estava acostumado. Então, por exemplo, vou dar um ls aqui dentro, ls-l, e olha só, o arquivo index que eu criei através do Visual Studio Code acabou de aparecer aqui no meu servidor. Né? Então, se eu der um git status, o index.html não está sendo monitorado. Então, o que acontece? Eu posso desenvolver o meu projeto aqui, né? Posso utilizar o terminal do Visual Studio Code, eu posso utilizar o terminal aqui que eu já estava com ele aberto, git add ponto, adicionei nesse arquivo, git commit, arquivo index foi criado. Okay? Tá? Para acessar o site no navegador de internet, o que eu preciso? Olha só, eu posso criar um novo host virtual, né, para o Apache, para ele interpretar esse projeto que eu estou criando. Eu vou fazer uma alternativa aqui um pouco mais simples, só para facilitar o nosso trabalho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui os arquivos de configuração do Apache e eu vou acessar o host virtual que já vem pré-estabelecido. Né? Ele está aqui dentro de sites available e eu tenho esse arquivo de configuração default.conf. Eu vou acessar esse arquivo sudo 00 sudo nano, né? 00default.conf. E olha só, nessa linha aqui, document root, ele está apontando para qual diretório ele vai abrir, né? Ele vai carregar por padrão. Então, ele está apontando para /www/html. Dessa forma, eu não consigo acessar o meu diretório infraweb, porque se eu colocar /infraweb, né, lá no navegador de internet, colocar 192.168.053 /infraweb, é como se eu estivesse acessando dessa forma, né, infraweb. E o infraweb não está dentro de HTML. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa terminação HTML aqui, então quando eu digitar localhost no meu navegador de internet, ele vai abrir o diretório www ao invés do diretório HTML. E aí dentro de www eu posso colocar todos os diretórios de cada um dos meus projetos, por exemplo, né? Ou eu posso criar um host virtual para cada um, que na verdade seria o ideal. Mas aqui para a gente fazer um teste prático e para testar nossas aplicações eu posso fazer dessa maneira aqui. Então eu vou colocar www, vou salvar, né? Ctrl X, Y, salvei. Vou dar um reload aqui no meu servidor, então systemctl reload Apache 2. Vai pedir minha senha. Beleza, então eu vou aqui no navegador de internet, tá? E veja que quando eu atualizar aqui a página, o que acontece? Ele vai para a pasta www e não mais para a pasta HTML. Né? Se eu clicar aqui em HTML, aí ele vai carregar a página de teste do Apache, né? Mas eu vou deixar dessa forma porque aí eu posso criar um diretório para cada um dos meus projetos. E se eu clicar aqui em InfraWeb, está aqui, né? Meu projeto para infraestrutura. Então o que acontece? Dessa maneira eu tenho o meu servidor, né? Meu servidor está aqui quietinho, consumindo pouco recurso, inclusive 1 GB de RAM, né? Bem pouco aí está consumindo. Então eu tenho nele o meu servidor Web Apache, o MySQL, o PHP, o Git, o SSH
consigo fazer acesso através do terminal aqui do meu Windows e consigo fazer o desenvolvimento aqui no Visual Studio Code. Então, basta eu criar os arquivos aí e desenvolver meu projeto. À medida que meu projeto for ganhando andamento, eu vou fazendo meus commits e vou mantendo o meu projeto salvo.